É hora de conectar as principais notícias do dia. A partir de agora, Jornal da Tarde. Girassol FM. Angola, boa tarde. Começa agora o seu jornal e estas são as principais notícias. Ministério do Ensino Superior orienta a anulação de matrícula de estudantes que ingressaram sem a realização do exame de admissão. Relações comerciais entre Angola e Estados Unidos da América registra baixa desde 2018. Da atualidade internacional, o Papa Francisco afirma que o Ocidente continua a sufocar a África. Do desporto, futebol, falta de dinheiro tira quando o Cubango Futebol Clube do Girabola. Jornal da Tarde, edição de quarta-feira, 1 de fevereiro de 2023, tem a garantia técnica do José Chiputo. Edição de Janete Meio-Dia. Apresentam as notícias a Emília Pascoal e a Celestina Zola. Estamos a apresentar Jornal da Tarde, aqui na Girassol FM. Uma vez mais, boa tarde, são agora 12h01. Sua segurança, sua saúde e serviços. Agora, notícias de sociedade. A quantidade de buracos e as constantes inundações na Estrada da Suave há mais de 4 anos no município de Viana preocupam os cidadãos, os taxistas, automobilistas e mototaxistas que passam por aquela via todos os dias. Mais dados com o repórter Paulo Mateus. Segundo os automobilistas, taxistas e mototaxistas, é necessária uma intervenção urgente porque o estado atual da via da Suave tem provocado vários danos aos meios de transporte. Recordo-me que a coisa de 2 anos atrás disseram que havia já um projeto de reabilitação dessa estrada. Até hoje não fizeram, não sei o que é que passa. Acho que isso é a administração e o governo provincial tem que ver isso. Aqui é o péssimo. Chegando nessa via daqui, onde nós estamos, até o Pomangol está péssimo. O Pomangol, para passar, tem que entrar pela bomba e retornar e voltar de novo. E está muito mal mesmo. Que o administrador de Viana vê por isso. Porque há muitos moradores que vivem pelo condomínio do Girassol, o caminho é este. Os que vivem na Sapu, o caminho é este. Então eu peço ao senhor administrador que vela pela via da Suave, porque está toda degradada. Os buracos mesmo nos preocupam. Muito aqui na Blo e na Pomangol. São sítios que nos preocupam mais. Quando chove, nós não conseguimos assim passar assim. Bem, temos que dar volta da comarca, então nos complica mesmo muito. Daqui a Imbondeiro praticamente cobramos 300 quando chove, mas quando fica bom cobramos 200. A via liga o município de Viana ao Calemba 2, no município do Quilamba-Quiache. Devido ao mau estado da estrada, os cidadãos são obrigados a gastar mais de 500 kwanzas e outros a andarem a pé. Para chegar até a escola, em média gasto 600 kwanzas, só de ida. Melhorem as estradas no sentido de haver menos acidentes e no sentido de deixar confortável os passageiros. Quando chove, aqui fica alagada, fica rio. Então, os táxis já não passam, os motoqueiros não passam. Só passa motoqueiro de 3 rodas. Com essas dificuldades, nós queremos que o governo faça alguma coisa. E no dia da comemoração dos 447 anos da cidade de Luanda, o governador provincial, Manuel Homem, garantiu que a reabilitação das vias secundárias e terciárias vão ser prioridades neste ano. Nós, agora em 2023, em sede do orçamento que está a ser apreciado na Assembleia Nacional, estamos a prever a recuperação de muitas vias secundárias e terciárias, que constam de um programa que já demos início em 2022 e com a sua materialização teremos uma maior fluidez no que se refere ao trânsito. Lembre-se que, em fevereiro de 2022, num documento do Serviço Nacional de Contratação Pública, as autoridades locais tinham anunciado a abertura de um concurso público para a reabilitação da Estrada da Suave no mesmo ano, por intermédio do PIM, com um valor de 363 milhões de kwanzas. Ouvíamos o repórter Paulo Mateus. Cidadãos em Luanda estão preocupados com a quantidade de buracos e as constantes inundações na Estrada da Suave, em Viana.
A desorganização, as constantes brigas, detenção de supostos criminosos dentro do mercado dos congoleses, a falta de parque de estacionamento, o estado atual das vias de acesso ao mercado, a crescente venda desordenada tem provocado a fuga dos clientes naquele mercado, segundo as vendedeiras que clamam por uma intervenção urgente das administrações. Mais dados com o jornalista Mandela Silva. As vendedeiras apontam a separação entre os alimentos e equipamentos eletrónicos, a eliminação de mercados informais paralelos naquela área como principais estratégias para a resolução dos problemas. Porque não temos cliente, não vem porque tem muitos mercados no redor da praça dos congolenses. Tem as pedrinhas, tem outros mercados por fora. A confusão também, existe muita confusão dos técnicos quando estão a lutar, muita luta mesmo aqui, muita briga mesmo. Dos telefones, às vezes lutam, aparecem muitas pessoas que vendem também coisas roubadas e a DINI que entra aqui, às vezes aparece confusão. Nós podemos um dia sofrer um embate aqui sem nós saber por quê. Quando venham, algumas pessoas perdem dinheiro, pagam os telefones, mandam arranjar, mas não tem dinheiro. E quando vêm reclamar aqui, é pegarem e torturarem os homens à lei. Sim, tinha que nos arranjar uma praça para eles também ficar, também vieram procurar o pão do dia. Um lugar para eles, nós também um lugar para os quitandeiros ficarem à vontade. A estrada também não está boa. O que nos mete mais preocupada é que existe muita zungueira. Mesmo dentro do mercado existem zungueiras que não dão possibilidade às vendedoras que temos acesso ao mercado, né? Que nunca saímos fora do mercado. Para quem conserta aparelhos eletrónicos como telemóveis e computadores e vende esses equipamentos, entre outros, como é o caso do técnico de informática Nzuzi Pedro, deve haver maior fiscalização para se evitar vários problemas. Elas podem fazer essa reclamação tendo razão porque estamos misturados, mas se nós formos a ver, nos outros lados estão separados. As senhoras da alimentação estão naquele lado e nós os técnicos estamos também no outro lado, quer dizer, no outro bloco. Então, e quanto à confusão e as pessoas que têm sido enganadas, aquilo depende muito da pessoa que atende. Os clientes que vão com as suas viaturas para fazer compras lamentam o mau estado das vias que dão acesso ao mercado dos congoleses. Muito difícil perceber como o jeito que a gente faz o tráfego aqui. É tão difícil que não imaginamos o que é dos nossos carros. Porque isso danifica os terminais, porque a pessimidade da via é com que faz que muita gente não vem para aqui. Esta via carecia já de uma manutenção. Faz tempo que está nessas mesmas condições e sem nenhum esclarecimento, ninguém vem à tona dizer o que é que isso acontece, se é falta de verba, se é o quê, mas acredito que o mercado rende dinheiro e essas taxas se calhar poderiam possibilitar resolver a marca da via. A Girassol FM procurou ouvir a administração do mercado, mas esta garantiu que não poderia falar sobre o assunto. O mercado dos congoleses, que já existe há mais de 15 anos, localizado no distrito urbano do Rangel, no município de Luanda, tem mais de 1.200 vendedores. Repórter Simão João e a fuga de clientes no mercado dos congolenses que tem preocupado as vendedeiras. E seguimos. O Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação declarou nesta terça-feira nula e sem efeito legal a admissão dos estudantes de 4 institutos por deixarem de realizar as provas de acesso aos cursos superiores. De acordo com o secretário de Estado para o Ensino Superior, Eugênio Silva, muitas das instituições inspecionadas violaram gravemente o regulamento de acesso ao ensino superior. Foram visitadas, até o momento, 9 instituições de ensino superior, para além de que uma grande parte das instituições enviou o relatório do processo de acesso ao ensino superior, quer através das visitas inspectivas, quer através dos relatórios fornecidos pelas instituições de ensino superior, foi possível detectar situações anormais, irregularidades, anomalias no acesso ao ensino superior em algumas das instituições. Entre as irregularidades identificadas, temos a não realização de exames de acesso em algumas instituições, o que viola gravemente o regulamento de acesso ao ensino superior. Do trabalho realizado, segundo Eugênio Silva, constatou-se também a admissão de estudantes com notas negativas, entre outras infrações que serão sujeitas a medidas sancionatórias.
Existem também situações em que as notas que os alunos obtiveram, que os candidatos obtiveram nas provas, que eram negativas, foram alteradas e, portanto, os alunos aparecem como admitidos com nota positiva. Por outro lado, há situações em que as instituições matricularam nos cursos estudantes para além das vagas autorizadas. Estas são algumas das infrações ao regulamento e que serão objeto, naturalmente, de medidas sancionatórias. Ouvíamos o secretário de Estado para o Ensino Superior, Eugênio Silva. Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação declarou nesta terça-feira nula e sem efeito legal a admissão dos estudantes de 4 institutos por deixarem de realizar as provas de acesso aos cursos superiores. Seguimos mais um encontro de negociação entre o Sindicato Nacional dos Professores e o Ministério da Educação para evitar uma nova fase de greve no ensino geral terminou sem consenso. As negociações já duram pouco mais de 2 meses. Outros dados com Mandela Silva. Depois de pouco mais de 2 meses da tentativa de resolução dos pontos constantes do caderno reivindicativo remetido pelo Simprof ao Ministério da Educação para se evitar outra possível greve, teve ontem, dia 31 de janeiro, mais um encontro entre as partes. O Ministério da Educação, na voz de Caetano Domingos, diz que os 12% proposto pelo Ministério da Educação representa 49 mil milhões de kwanzas anual para as despesas públicas e garante também que o valor percentual é a última proposta apresentada pelo governo, representado pelo Ministério da Educação. A proposta que nós trouxemos é de 12,5 enquanto a proposta de 7,5 da vez passada, não é? E então foi uma proposta que leva-nos a 35,5% para os técnicos superiores e 40,5% para os licenciados. Então, sim, prof, claro, não podia estar satisfeito atendendo que estavam a exigir 22%, mas é aquilo que realmente isso representa, os 22% representa uma margem difícil de ser suportada no orçamento. E então veja que os 12,5% já representa 49 mil milhões de kwanzas anual para as despesas públicas. Já o Sindicato Nacional dos Professores não estão satisfeitos com a contraproposta do Ministério da Educação e vão reunir em assembleia para analisar a questão percentual e o subsídio de isolamento. Infelizmente, dos 22% que nós propusemos, portanto, hoje nos foi apresentada a proposta de implementação apenas de 12,5% e, naturalmente, nós, como representantes dos professores, não concordamos. Entretanto, nós, como membros da equipa negocial, tomamos boa nota e vamos naturalmente analisar esta proposta e outras também, sobretudo a questão do subsídio de isolamento. E então, nos próximos dias, nós poderemos nos pronunciar sobre a nossa posição final. Para o efeito, o Sindicato Nacional dos Professores vai reunir nos próximos dias em assembleia para que no próximo encontro com o Ministério da Educação haja uma linha de decisão para a satisfação da classe. Ouvíamos o repórter Mandela Silva. Encontro de negociação entre o Sindicato Nacional dos Professores e o Ministério da Educação termina sem consenso. Seguimos, são agora 12h13. O Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social reinaugura nesta terça-feira o Centro de Emprego de Cachito. O centro, localizado no município do Dande, comuna de Cachito. Os jovens da localidade afirmam que estão satisfeitos com o centro, pois acreditam que com a reinauguração alguns problemas de desemprego vão ser resolvidos. Satisfação, não é? Em função do centro, ele vem para beneficiar a juventude e minimizar os esforços físicos, porque tem a finalidade de receber os documentos e eles cá próprio, em função do teu perfil, te enquadrar em função das suas formações. Então, é satisfação, né? Vai valer tarde do que nunca. Nós estamos gratos por tudo, não é? E pedimos que aconteça em outras províncias e municípios, porque isso é benéfico para nós. O nível aqui de desemprego aqui na província do Bengo, eu digo que está estimativamente no nível de 75%, que a população está atrás do emprego.
Eu aconselho a jovens que estão desempregados que a única forma de poder encontrar um emprego é mesmo vir cá aqui no centro de emprego para que faça a vossa candidatura e esperando sempre a solução que seja chamado para que possa trabalhar em qualquer sítio. Vejo muitos jovens mesmo desempregados, que cria mais postos de trabalho. Eu acho que vai ajudar muito o jovem a poder se enquadrar no mercado de trabalho. O diretor-geral do Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional INEFOP, Manuel Mbangue, explica como vai funcionar o centro. Onde vão ter formações e orientações sobre como elaborar um currículo, como se comportar diante de uma entrevista e também trabalhar um conjunto de soft skills que acabam fazendo falta a nível daqueles que vão procurar emprego. A pontualidade, a responsabilidade, são todos um conjunto de componentes que vamos trabalhar a nível do apoio ao candidato. E para as empresas, vamos então apoiá-los no processo de recrutamento e seleção. Para minimizar o desemprego, o responsável afirma que o centro vai criar uma base de dados que colocamos nessa base de dados. Isso, de alguma forma, depois permite que, quando elaboramos estratégias de promoção de emprego ou estratégia para mitigar o problema do desemprego em Angola, ele vai assentar em bases sólidas. Por quê? Porque nós caracterizamos o desemprego. E a falta dessa informação faz com que tenhamos alguma dificuldade na altura de elaboração de políticas públicas no domínio do emprego. Então, esse centro, através da área de estudo do mercado de trabalho, vai poder fazer esse trabalho. Outro aspecto importante aqui a realçar, nós fizemos esse centro, a intervenção, não resulta do mero acaso. Nós fizemos um amplo diagnóstico à situação dos centros de emprego em Angola, onde conseguimos verificar as grandes debilidades. Elencamos essencialmente 3 debilidades. A primeira debilidade tinha a ver com as infraestruturas, ou seja, as infraestruturas estavam muito mal. Esta fundamentalmente estava completamente degradada e até desativada. A par da questão da infraestrutura, tínhamos então os aspectos dos equipamentos. Nós não tínhamos equipamentos com dignidade para a prestação de um serviço com qualidade. E, não menos importante, coloco por último, mas é o aspecto-chave de todo esse processo, tem a ver com a qualificação do capital humano que estava envolvido no processo de procura, oferta e colocação. Diretor-geral do INEFOP, Manuel Mbangue, Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, reinaugura nesta terça-feira o Centro de Emprego do Cachito, município do Dande, província do Bengo. O envolvimento de jovens no mundo da criminalidade tem preocupado a sociedade luandense. As razões que levam jovens a realizarem essas práticas divergem no seio da sociedade. Entretanto, a psicóloga Tatiana Costa aponta a fome e a pobreza como fatores impulsionadores para o cometimento de crimes. Isabel Kiala. Com certeza já ouviu falar sobre criminalidade, até porque se trata de um fenômeno social que cresce dia após dia. Hoje vamos conhecer a história do jovem Felipe dos Santos, de 18 anos, residente no município de Viana, em Luanda. Conta-nos como foi que entrou para o mundo da criminalidade. Entrei no mundo das drogas com 14 anos, onde me envolvi em grupos de luta, assalto, onde usa-se arma branca, até arma de fogo e sai morte. Graças a Deus consegui sair desse vício. Deixo um conselho à juventude para não entrar nesta vida. E quem está nesta vida é melhor deixar. Podes perder a vida. Contribuir nesta sociedade de uma forma positiva. Dona Maria dos Santos, mãe do jovem Felipe, com um semblante triste, conta-nos todo o sufoco e humilhação que passou por ter o seu filho no mundo da criminalidade. Eu não gostaria de ver nenhum filho nessa situação, nenhuma mãe a passar por isso. O que eu passo é uma luta constante. É uma luta constante, é uma humilhação nos vizinhos, na sociedade. Um filho gatuno, um filho bandido, é de arrepiar, é arrepiante mesmo. Eu tenho 37 anos, ele está agora 18 anos e quer mudar
mudança, quer mesmo mudança, eu sinto e vejo isso nos olhos dele. Eu gostaria que todas as mães que têm filhos assim, apesar dos apesar, é difícil, ele te prejudica, mas a conversa entre a família nunca pode faltar, não empurrar ele para a rua, porque lá mesmo é onde está o ringue da delinquência, aí conversando sempre com ele, não lhe excluir. Outro exemplo é do jovem Paulo Cristiano, de 20 anos, morador do distrito urbano do Sambizanga, que precisa por ajuda para deixar o mundo da criminalidade. Para mim, nessa vida, não sei, né? Não sei se com só sei que eu estou dentro dessa vida, não sei quem me meteu, quem quer. Só estou nessa vida, nem porque eu quero ficar nessa vida. Eu preciso da ajuda de alguém para que possa fazer algo para mim poder sair dessa vida. Eu também estou cansado mesmo de ficar nessa vida, porque já vi muitas coisas, que ser perseguido na polícia, estou cansado de ser perseguido na polícia. Já tenho um cadastro sujo na polícia. Aqui eu comecei a fumar cigarro, depois comecei a fumar jamba, depois comecei a beber os pacotes, cerveja. E daí, todos somos menos da vida e preciso de alguém que me tira, me ajuda. Para a analista Catiana Prata, muitos fatores estão na base da criminalidade e um deles é a fome e a pobreza. O que faz a juventude engrenar para a criminalidade nessa fase de vaidade, nessa fase ativa da vida, nessa fase da auto-independência, é a fome, é a miséria, é a dificuldade, é a falta de ocupação. Como é que fica essas horas? Ela acorda de manhã até à noite, todos os dias a rotina dele é ficar em casa, é ficar na rua, exposto a todos os riscos, a todas as conversas tóxicas, a todo o ambiente tóxico. A criminalidade, depois dali vem as drogas, depois dali vem o alcoolismo. E nós temos ministérios que foram construídos para criarem políticas mais inclusivas, para salvaguardar essa franja da sociedade, que é o garante do desenvolvimento da sociedade, que é o garante da posteridade, que é o garante da sociedade que vem depois de nós. Então, deve haver uma grande preocupação, porque esses jovens que hoje engrenaram para a criminalidade não são envolvidos em políticas ocupacionais de relevo, estruturantes, sólidas, são os mais velhos da manhã, serão a sociedade da manhã, os pais, os avós, os tios da manhã, são eles que vão reformar a sociedade do amanhã. Então devemos pensar que futuro teremos com um conjunto de jovens que não está a ser devidamente encaminhado aos reais preceitos do país, à conduta do país, aos valores que o país defende. Muitos sonhos foram destruídos por conta do fenômeno triste. A criminalidade é um caminho escuro que muitas vezes não tem volta. A reportagem de Isabel Kiala sobre a preocupação com o envolvimento de jovens no mundo do crime. Seu dinheiro, mercado financeiro, negócios. Agora, notícias da economia. São 12 horas e 22 minutos e seguimos. As relações comerciais entre Angola e Estados Unidos da América têm estado a declinar desde 2018, de acordo com o presidente da Câmara de Comércio AmCham Angola, Pedro Godinho. Elas têm vindo a declinar, pois embora a balança comercial neste momento esteja favorável aos Estados Unidos, Angola, naturalmente, ao longo de todos esses anos, tinha como um único produto de exportação petróleo. Os Estados Unidos, a certa medida, conseguiu assumir o papel do maior produtor de petróleo do mundo, quando conseguiu atingir os 13 milhões de barris de dia. Portanto, Angola teve que fazer o divert do seu petróleo para outras geografias, tal como a China e a Índia. Portanto, sendo Angola um país monoexportador, se não foi petróleo para os Estados Unidos, não vai mais nada, e então as trocas declinaram de 2018 de 20,9 bilhões de dólares para os atuais 1 bilhão de dólares. Presidente da Câmara de Comércio AmCham Angola, Pedro Godinho, relações comerciais entre Angola e os Estados Unidos registram baixa desde 2018. Agora, política de Angola e do mundo. E seguimos. A ministra de Estado para a Área Social, Dalva Ringote, recebeu em audiência nesta terça-feira vários diplomatas. Num primeiro encontro, Dalva Ringote Allen conversou com o embaixador dos Estados Unidos em Angola, Tulinabo Muxingue. A ministra recebeu também o embaixador de Portugal, com o qual teve conversas em torno da parceria nos domínios da educação e combate à fome no sul de Angola. Esta é uma matéria que o amigo ouvinte poderá acompanhar também logo mais no jornal, no Girassol Jornal, na TV Girassol.
chegou a hora dos destaques do desporto. A equipa do Quando Cubango Futebol Clube anunciou nesta terça-feira a desistência do Campeonato Nacional de Futebol da Primeira Divisão Girabola 2022-2023. Esta é a segunda vez que o clube anuncia a retirada da prova, depois de tê-lo feito em outubro de 2022, situação não ocorrida. Mais desporto daqui a pouco no Desportivo Grande Jogada. And now, the news. O mundo em notícias. O mundo em notícias. Agora as notícias pelo mundo, onde o destaque recai para o Papa Francisco, que chegou à República Democrática do Congo nesta terça-feira. O líder da Igreja Católica afirmou que os países que roubam a região têm que meter na cabeça que a África não é uma mina a ser explorada. Edna Firmino. Tirem as mãos da República Democrática do Congo, tirem as mãos de África. Parem de sufocar o continente, declarou o Papa. O líder da Igreja Católica disse que é uma tragédia, porque o continente africano continua a sofrer várias formas de exploração. O Congo tem algumas das reservas mais ricas do mundo em diamantes, ouro, cobre, cobalto, estanho, têntalo e lítio, minerais que alimentam conflitos entre milícias, tropas do governo e invasores estrangeiros. A viagem do Papa Francisco à República Democrática do Congo tem duração de 7 dias e conta com uma passagem também pelo Sudão do Sul. 22 milhões de pessoas correm o risco de passar fome, vítimas de uma seca histórica que começou no final de 2020 na Etiópia e na Somália e no Quênia. De acordo com a Organização das Nações Unidas, nestas regiões, a população vive principalmente de pecuária e da agricultura. Cerca de 5 milhões de pessoas vivem de insegurança alimentar aguda. Edna Firmino e a atualidade internacional. Hoje, desafiamos-nos a falar de um assunto que interessa a todos. Sem exceção, a leitura em voz alta. Falar corretamente não é apenas um exercício para locutores, palestrantes, professores. Todos devemos falar corretamente e a leitura em voz alta só traz vantagens que proporcionam clareza na comunicação. E porque assinala-se hoje o Dia Internacional da Leitura em Voz Alta, procuramos saber como é que se molda uma pessoa para que se possa se comunicar fluentemente. A reportagem é da Edna Firmino. Era uma vez a mamã pata teve 5 ovos. Os ovos da mamã pata começaram a abrir um a um. Mas o último ovo demorou mais a partir e a mamã começou a ficar nervosa. É pequenino que se torce o pepino. Há coisas na vida que aprendemos desde muito cedo e à medida que crescemos, amadurecemos e aperfeiçoamos. A leitura é uma dessas coisas. Hoje é o Dia Mundial da Leitura em Voz Alta. Quantas vezes não ouvimos os nossos pais e professores a chamar a atenção sobre ler em voz alta para escutarmos os nossos erros? São muitos os benefícios da leitura na infância. Afinal de contas, ela é fundamental para o desenvolvimento das habilidades cognitivas e da comunicação das crianças. Por isso, o contacto com os livros nunca pode ser chamado de precoce. Bem dispostos? Sim! A professora Rufina Paulo, de 29 anos, trabalha com ensino primário. Ela contou-nos como tem sido a experiência diária de ensinar as crianças a ganhar o gosto pela leitura. Nós encontramos muitas dificuldades. Uma delas é a participação ativa dos encarregados, pois nós trabalhamos cá na instituição, mas muitos dos nossos em casa eles não têm aquele acompanhamento devido, o que muitas das vezes nos dificulta para desenvolver aquilo que é o gosto pela leitura. E com os encarregados de educação, ficamos a saber se os filhos gostam de ler e como tem sido o contacto desses com os livros. Não tem sido difícil aqui em casa, porque ele também já tem o testemunho do papá e a nossa vida é falar alto. Desde muito pequeno também tive o hábito de ler e conheço os métodos viáveis para que os filhos consigam ganhar gosto pela leitura. Fui aplicando isso enquanto eles eram mais pequeninos e agora, depois de serem inseridos às escolas, foi bem mais fácil. Meus filhos estão ali, gostam de ler, graças a Deus, e conseguem ler com muita facilidade. Papais, eu gostava de aconselhar a incentivar os filhos a lerem. O importante é vocês perceberem que os filhos não precisam só ler os livros da escola. Ensinem-lhes desde muito cedo a ouvir histórias.
tanto bíblicas como os outros conteúdos científicos. Isso vai fazer eles muito bem, vai aumentar a eles a vontade de querer saber sobre aquilo que o papá conta. Os psicólogos são recursos fundamentais e necessários nas escolas. O psicólogo escolar Valdemar Roberto de Souza falou das vantagens da leitura para os mais novos e das desvantagens quando estes não se acostumam desde muito cedo a ler. A leitura desde muito cedo permite com que a criança aprenda a criar mais habilidades naquilo que é a sua prática de leitura constante. Essa vantagem permite-lhe construir um conhecimento lógico daquilo que é a sua aprendizagem. Quanto às desvantagens na leitura, quando criança, muitas das vezes inibe aquilo que é o potencial da própria criança, fazendo com que a mesma comece a criar baixa autoestima diante de uma leitura. Isso, por sua vez, começa a inibir a sua capacidade de fazer uma leitura no meio dos outros. Não consegue simplesmente fazer uma leitura no meio dos seus colegas, amigos, familiares, por causa do receio que vai tendo por não ser uma prática constante. Olha, recém-chegado gritou uma das crianças. Todas as outras crianças davam gritos de alegria. É tão bonito, dizia a outra. Bonito? De quem estarão a falar? Pensou o patinho feio. De repente, o patinho feio viu que todos olhavam para ele e, ao ver o seu reflexo na água, viu um grande cisne. É pequenino que se torce o pepino. Vantagens de se ler em voz alta, principalmente quando esse exercício começa com as crianças. E é com esta que terminamos o jornal, mas antes vamos relembrar o que foi destaque. O Ministério do Ensino Superior orienta a anulação de matrícula de estudantes que ingressaram sem a realização do exame de admissão. Relações comerciais entre Angola e Estados Unidos da América registra baixa desde 2018. Da atualidade internacional, noticiamos Papa Francisco afirma que o Ocidente continua a sufocar a África. Do desporto, falta de dinheiro tira quando Cubango Futebol Clube do Girabola. O Jornal da Tarde, edição de quarta-feira, 1 de fevereiro de 2023, teve a garantia técnica do José Chiputo. A edição foi de Janete Meio-Dia. Apresentaram as notícias a Emília Pascoal e Celestina Zola. Boa tarde, fique bem. A Girassol FM apresentou Jornal da Tarde.